sou a Aline, enfermeira do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar do nosso hospital, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hipodermóclise. Então, o que é a hipodermóclise? A hipodermóclise é o termo que corresponde ao uso da via subcutânea para administração de fluidos, medicamento ou hidratação de forma contínua ou intermitente. Ela é muito utilizada em pacientes em cuidados paliativos, mas também naqueles casos em que a via oral está contraindicada, como disfagia, náuseas e vômitos persistentes, situações de confusão mental, demência avançada e determinadas doenças neurológicas. As primeiras evidências da utilização dessa via foram relatadas em 1860 para administração de narcóticos em pacientes com dor. Porém, a hipodermóclise ela ganhou notoriedade em 1865 com a pandemia da cólera. Isso porque os pacientes que eram acometidos por essa infecção, eles apresentavam grandes colapsos venosos, o que impossibilitava a obtenção de um acesso venoso por meio de punção periférica. Então eram realizadas dissecções, só que essas dissecções traziam mais sofrimento do que benefício. Assim começou a se defender uma forma mais simples por meio de uma terapia subcutânea. Depois disso, houve um declínio por muito tempo da técnica, pelo registro de algumas condições, de algumas complicações, na verdade, por uso inadequado. Só que no que tange ao nosso país, lá por volta de 2000, 2009, houve o retorno formal da utilização da hipodermóclise após a publicação de um manual pelo INCA, um manual específico sobre terapia subcutânea. Mesmo com a descrição da hipodermóclise desde 1860, ela é uma técnica que atualmente ainda é relativamente pouco conhecida por alguns profissionais da área da saúde, da importância dessa nossa conversa hoje. Então, dando continuidade, essa figura que traz a estrutura da pele é só para que a gente possa relembrar, né? A gente tem a epiderme, a camada mais superficial, a derme e a hipoderme. E a hipoderme ela é a camada mais profunda da pele, composta predominantemente, como a gente pode ver, por tecido adiposo e tem a presença de veias e artérias. E aí que vai ocorrer a absorção dos medicamentos administrados pela via subcutânea, que são dependentes dos capilares sanguíneos e linfáticos, conforme essa figura que a gente está vendo. Aqui nós podemos ver as diferentes angulações aplicadas para cada tipo de via. Na intramuscular, um ângulo de 90 graus, na subcutânea, um ângulo de 45 graus e na intradérmica, um ângulo de 15 graus. É importante nós falarmos sobre a angulação correta, né, sobre a profundidade correta de inserção do catéter, porque, no caso da hipodermóclise, a quantidade de medicamento absorvido, assim como a velocidade de absorção, elas podem ser alteradas pelo fluxo sanguíneo no local de aplicação e pela profundidade do tecido subcutâneo. Sobre esse tipo de punção, alguns fatores eles devem ser avaliados para a escolha. A gente precisa verificar o volume a ser infundido nas 24 horas. A gente precisa verificar a prescrição para o nosso paciente. Isso porque cada região possui uma tolerância de volume, conforme ela se figura. Então, a região anterolateral da coxa até 1.500 ml nas 24 horas, interescapular e abdominal 1.000 ml, subclavicular 250 ml, deltóide também 250 ml. A região interescapular, entre todas essas, ela com certeza é a menos utilizada, mas ela pode ser muito útil nos casos de paciente com risco de arrancar o catéter, né? Em estados confusionais, idosos com delírio ou demência. A gente precisa também tomar muito cuidado com os pacientes emagrecidos. A gente precisa evitar a punção na região anterior do tórax, na região subclavicular, pelo risco de pneumotórax. A gente também encontra na literatura a predominância da utilização da região anterolateral da coxa nesses pacientes emagrecidos e desnutridos pela presença maior de tecido adiposo, né? Lembrando que para a gente fazer a punção da hipodermóclise, a gente precisa de uma prega subcutânea de no mínimo 1 a 2,5 cm. Na medida do possível, também se recomenda evitar a punção nas áreas próximas de articulações. Isso para que a gente consiga preservar o conforto, a mobilidade, a independência do paciente. E como que a gente faz a administração das medicações, né? Pode ser tanto em bolos como em infusão contínua. Se for no caso da infusão contínua, o ideal é que a gente sempre utilize a bomba de infusão. Caso os volumes prescritos sejam superiores a 1.500 ml nas 24 horas, será necessário um segundo acesso, que pode ser do lado oposto à primeira punção, não tem problema.
E no caso da prescrição de medicamentos incompatíveis em um único acesso, também vai ser necessário um acesso adicional. E sobre as vantagens e desvantagens da hipodermóclise, então aqui a gente traz algumas, baseada na literatura, né? É uma via mais acessível e confortável que a venosa, é uma via de fácil inserção e manutenção do catéter, ela pode ser realizada em qualquer ambiente de cuidado, inclusive no domicílio, possui complicações raras, né? As mais descritas estão relacionadas a edema e hiperemia, mas que são complicações de baixa gravidade, reversíveis, tem pouca repercussão clínica para o paciente. Às vezes, só a redução da velocidade de infusão ou a troca do local de punção a gente já consegue resolver. É uma via de baixo custo também, né? A gente tem a questão das desvantagens que estão relacionadas ao volume e velocidade de infusão limitados. A gente não pode utilizar a hipodermóclise para uma situação de reposição volêmica de emergência, né? Absorção variável, influenciada por perfusão e vascularização, como a gente falou um pouquinho antes. E tem a questão da limitação de medicamentos e eletrólitos também que podem ser infundidos. Aqui eu estou trazendo como exemplo um estudo que foi realizado em 2019 que avaliou 257 ou 254 punções de hipodermóclise durante um tempo, né? E os autores identificaram que dessas punções, 30% delas, em torno de 34% delas, apresentaram algum tipo de complicação. Então, só para a gente poder exemplificar, né? Os locais que tiveram mais complicações foram o deltoide, a coxa, né? Provavelmente região anterolateral da coxa, e o abdômen. E, como eu falei, os tipos de complicações mais prevalentes estavam relacionados a edema e hiperemia. E o que a gente vai precisar para a nossa punção? Bandeja, luva de procedimento, solução antisséptica, gaze, catéter intravenoso não agulhado. E aqui eu chamo a atenção porque esse tópico ele é um pouco controverso. Algumas literaturas indicam a utilização do catéter intravenoso agulhado, o SCALP, né? Mas nós vamos nos basear no preconizado pela Anvisa, conforme o caderno 4, que é um documento que aborda as medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde. E esse caderno ele tem um tópico específico sobre hipodermóclise e ele não recomenda a utilização do catéter intravenoso agulhado. Aqui nesse slide também a gente tem uma figura de um dispositivo que é específico para hipodermóclise, mas diante do seu alto custo a gente quase não utiliza e quase não tem disponível na prática clínica. Dando continuidade, agulha para aspiração de medicamentos, seringa de 3 ml, extensor de 2 vias, né, o Polifix, flaconete com 10 ml de soro fisiológico, filme transparente semipermeável. E com relação à técnica, quem que pode realizar a hipodermóclise? No que tange a equipe de enfermagem, tanto os técnicos de enfermagem quanto os enfermeiros, eles possuem competência legal para a realização da punção subcutânea e administração dos medicamentos ou fluidos, né? Desde que eles estejam capacitados. Esse QR Code ele dá acesso a um documento, a um parecer técnico do Corém do Paraná, que foi emitido em 2020, que é um documento que é bem interessante. Ele aborda a competência da enfermagem na hipodermóclise e ele traz alguns trechos de outros pareceres dos conselhos do Espírito Santo, São Paulo, Sergipe, Bahia, Santa Catarina e, se eu não me engano, também do Rio Grande do Sul. Então, com relação à técnica em si, né, a gente vai orientar o paciente, os familiares sobre o procedimento, lavar as mãos e separar o material em uma bandeja, preencher o extensor com soro fisiológico 0,9%. A gente vai avaliar as regiões anatômicas e escolher o local da punção. O ideal é que o local da punção tenha a pele intacta, né? A pele íntegra, que não esteja próxima às articulações, como a gente já falou, com maior área de tecido adiposo, que proporcione mobilidade ao paciente. E aqui a gente traz exemplos de algumas áreas. Lembrando que se a gente optar pelo abdômen, a punção ela deve ser pelo menos 5 centímetros distante do umbigo. Se necessário, realizar a tricotomia, ter o cuidado de não utilizar o barbeador, higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento e realizar a antisepsia da pele. A gente vai realizar uma prega no local da punção escolhido, né? Vai introduzir o catéter na prega em um ângulo de 45 graus com a pele
e a punção ela deve ser sempre em direção centrípeta, com o bisel do catéter voltado para cima. Então, nessa foto aqui, que está intitulada como A gente verifica a realização da prega subcutânea, e na foto B, já com a introdução do dispositivo não agulhado. Essas fotos não foram retiradas em pacientes, foram retiradas em um protótipo, com a utilização de um protótipo que nós desenvolvemos para esse fim. A gente vai remover e desprezar o mandril do catéter, aspirar para certificar que nenhum vaso foi atingido. Se houver retorno de sangue, a gente precisa retirar o acesso e realizar uma outra punção. E se for no mesmo sítio, a uma distância de pelo menos 5 centímetros do anterior, acoplar o extensor preenchido com soro fisiológico, administrar 1 ml de soro fisiológico e verificar se vai ocorrer extravasamento intradérmico, fixar o catéter com um filme transparente semipermeável estéreo e identificar o curativo. Vamos dar continuidade administrando o medicamento ou a hidratação prescrita. Se a administração do medicamento for em bolos, o ideal é que a gente injete 1 ml de soro fisiológico. Descartar os materiais em local próprio, lavar as mãos e realizar a documentação do procedimento nos instrumentos pertinentes na evolução do paciente no prontuário. Aqui é só uma revisão, então a gente consegue ver a bandeja com os materiais necessários, o polifixe já preenchido com soro fisiológico, a realização da prega subcutânea, né, e a utilização do catéter intravenoso não agulhado com bisel voltado para cima, aqui já a inserção do catéter com a retirada do mandril, o catéter já acoplado ao polifixe e a utilização do curativo transparente. Então, sobre os cuidados de enfermagem, né, de uma forma geral, relacionados à hipodermóclise, o ideal é que toda vez que a gente for utilizar o acesso, que a gente avalie esse sítio de punção em busca de possíveis complicações. A gente precisa também realizar o rodízio da punção a cada 7 dias, ou quando clinicamente indicado, né, com base na avaliação do sítio. Se a gente for utilizar o mesmo sítio para uma nova punção, a gente precisa respeitar aquela distância de 5 centímetros da punção anterior. A gente vai trocar o local do acesso na presença de eritema, vazamento, sangramento, hematoma, queimadura, abscesso e dor. Em vigência de sinais flogísticos, o catéter ele deve ser retirado e esse sítio ele vai estar contraindicado para novas punções por no mínimo 10 dias. E com relação ao edema, né, como eu já falei, a primeira providência é a gente reduzir a velocidade de infusão. Isso geralmente permite a absorção do edema e a manutenção desse catéter. A gente precisa se atentar à capacidade máxima de volume em cada região, como nós falamos, tem aquela questão dos 2 sítios de punção quando as medicações forem compatíveis, quando a gente tiver os volumes, né, a prescrição de volume superior a 1.500 ml dia, também vai ser necessário um segundo acesso adicional. O ideal é que a gente utilize a cobertura estéreo transparente na punção, que tenha a troca estipulada a cada 7 dias, ou seja, né, a cada troca de punção, a não ser que haja saturação. Mas se o material procurativo não for esse, que é um material que permite que a gente realize a monitorização de forma contínua, que a gente avalie o sítio de punção, né, em busca de sinais flogísticos, de complicações, a gente deve utilizar a gaze e a fita adesiva estéreo. E aí a troca do curativo ela precisa ser realizada a cada 48 horas. E isso já dificulta a avaliação do sítio de punção. A gente precisa se atentar muito bem a isso, né? Lembrando que qualquer tipo de cobertura, né, independente se seja filme transparente estéreo, gás com fita adesiva, ela precisa ser trocada imediatamente, independente do prazo, né, se estiver suja, solta ou úmida. Na hora do banho, sempre proteger o local da punção para evitar que molhe essa área, né, para que a gente mantenha a área seca. Sempre lavar as mãos antes de manusear o catéter, realizar a desinfecção das conexões com solução antisséptica à base de álcool. A gente sabe que naquele movimento de forma de gerar fricção mecânica, né, de 5 a 15 segundos. E se a gente utilizar, né, aquelas tampinhas do tipo Luer Lock, a gente precisa trocar a cada manipulação, porque eles são dispositivos de uso único. E sobre as complicações, né, a gente elencou algumas e as ações preconizadas pela nossa instituição. No caso de edema, nós já conversamos, né?
reduzir a velocidade de infusão para ver se a gente consegue uma regressão do quadro. Mas no caso de calor, rubor ou dor persistente, a gente vai retirar o excesso. No caso da celulite, retirar o excesso, realizar compressa fria, curva térmica, realizar avaliação diária. A gente precisa comunicar o fato à equipe médica. A gente pode solicitar parecer da nossa comissão de prevenção e tratamento de feridas em caso de ruptura da pele, presença de necrose, extensas áreas de deslocamento epidérmico e erosões superficiais. Hidratar a pele uma vez ao dia, evitar o uso direto de sabão ou qualquer substância desgermante sobre a pele lesionada. No caso de exudato purulento, nós vamos retirar o excesso, realizar também a avaliação diária, a gente pode realizar a drenagem manual, a limpeza com soro fisiológico, curativo oclusivo com gás estéreo, e aí é importante que a troca seja a cada 24 horas, comunicar o fato à equipe médica. No caso de endurecimento, também preconizado retirar o excesso, e a gente chama a atenção que pacientes com câncer avançado e comprometimento da rede ganglionar, eles podem apresentar edema de parede abdominal, e isso pode ser confundido com infiltração local e endurecimento. No caso de hematoma, a gente também retira o excesso, pode aplicar polissulfato de mucopolissacarídeo com massagem local de 4 em 4 horas. Os pacientes que têm risco de sangramento, indica-se a punção no flanco, né? E aí a área entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca, por ser uma região com menos vascularização. No caso de necrose, também retiraremos o acesso. A realização do curativo é diário. Pode ser realizado o desbridamento autolítico da lesão com aplicação diária de hidrogel e a solicitação de parecer para a nossa comissão de prevenção e tratamento de feridas e ao serviço da cirurgia vascular para avaliação, quando houver o comprometimento venoso. Lembrando que, né, coloquei uma observação aqui embaixo pequenininha, já disse, mas não custa reforçar, diante das complicações, preconiza-se a retirada do acesso. No caso de uma nova punção, a gente precisa atentar para a distância mínima de 5 centímetros da anterior, se a gente usar o mesmo sítio, né? E na presença de sinais flogísticos, o sítio estará contraindicado para novas punções por no mínimo 10 dias. Essas são as nossas referências, e a seguir teremos um vídeo gravado pela enfermeira Ana Reis, também do Serviço de Educação Permanente, no qual ela vai simular uma punção para hipodermóclise em um protótipo. Para quem tiver interesse, esse material está disponível para treinamento, é só entrar em contato com a gente. Até breve!